Paz, irmãos, estamos aqui com mais um Momento com Deus e vamos meditar em Gênesis, capítulo 39, versículo 7 ao 21, que diz: Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia, ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Olha que interessante essa parte, irmãos. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistasse a simpatia do carcereiro. Irmãos, eu acredito que todos aqui saibam da história de José. José era um homem que fazia a vontade de Deus, até que um dia José foi de encontro aos seus irmãos e os seus irmãos tinham inveja de José, porque o seu pai gostava mais dele do que dos seus irmãos. E o motivo do pai de José gostar mais de José do que os outros seis filhos era porque José era o seu filho na velhice. Os irmãos de José não gostavam disso, então quando José foi de encontro aos seus irmãos, os irmãos de José pegaram José, jogaram ele no poço e depois o venderam como escravo. E José foi comprado por Potifar, que era o guarda do rei. E José era tão bom no que fazia, porque Deus o abençoou, que Potifar o colocou como administrador. Potifar tinha esposa e alguns estudos dizem que ela era muito bela. A esposa de Potifar atentava a José para que ele tivesse relações sexuais com ela. E José, irmãos, ele temia a Deus e fazia aquilo que era da vontade dele. Então, quando a mulher vinha, ele saía de perto dela. O que devemos, irmãos, fazer quando a tentação vier? Sair de perto da tentação, fugir mesmo. Porque José, ele fugia da tentação, porque ele queria estar o quê? Ele queria estar cada vez mais perto de Deus. E, irmãos, ele sabia que para estar mais perto de Deus, ele teria que negar certas coisas, ele teria que sacrificar certas coisas, irmãos. E não só foi uma vez não que a mulher de Potifar tentou José, não. Foi várias e várias vezes, e José sempre o quê? Negando. E a tentação, quando vem, ela é assim mesmo. Ela tenta várias e várias vezes, irmãos, e sempre temos que negar, não ficar no local da tentação, não ficar degustando a tentação, não, irmãos, temos que fugir, porque a tentação vai fazer com que a gente caia, e para se levantar é muito mais difícil, irmãos. Tentação não é brincadeira. Para não cairmos na tentação, temos que fugir dela.
Não tente enfrentar ela, porque se enfrentarmos, nós vamos cair nela. O que José fez? Ele fugiu da tentação, porque se ele não tivesse fugido, ele não estaria com o coração limpo. Mas Deus, irmãos, ele é justo. E não ficou contra José, mas estava com ele. E da mesma forma, irmãos, temos que resistir à tentação. Não ficar no local que estamos sendo tentados. Temos que fugir, não só sair do local, mas retirar aquilo que nos faz pecar, como diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 29, que é melhor a pessoa arrancar seu olho, que ele faz pecar, do que entrar inteiro no inferno. Irmãos, Jesus está falando de forma figurada. Pelo amor de Deus, não arranque seu olho. Ele está falando de uma forma que devemos tirar aquilo que nos faz pecar. Por exemplo, tem pessoas que acertam certos sites que lhe fazem pecar, tem pessoas que têm certos amigos que lhe fazem pecar, tem gente que consome certas coisas que lhe fazem pecar. Então devemos o quê? Devemos estar cada vez mais perto de Cristo e não nos afastando dele. Amém? Vamos orar para finalizar? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Pai, por ser tão maravilhoso, meu Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Deus. Eu só tenho que te agradecer, Pai, que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus, meu Senhor, que a gente fique cada vez mais forte. Meu Deus, que a gente fique cada vez mais sábio, Pai, que a gente seja cada vez mais usado pelo Senhor. Meu Deus, nos guie e nos guarda, Pai, e que a gente, Jesus, não viva como condenados à morte, querido Deus, porque negar o Senhor Jesus é igual a uma morte, Pai, porque só o Senhor Jesus nos dá uma segunda chance para irmos no céu, Deus, porque nós éramos merecedores de ir para o inferno, mas pelo Senhor Jesus, pelo seu sacrifício que o Senhor fez na cruz, nós podemos ter a segunda chance e irmos para o céu, querido Deus. Então, Jesus, se a gente não nos arrependermos verdadeiramente, se a gente não... que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, nós iremos para o inferno. Mas, meu Deus, se nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente, Pai, vai ser muito difícil, Jesus. Vai ser muito difícil nos desviar, querido Deus. Porque, Pai, é tão bom, Pai, estar perto com o Senhor, Jesus. Eu te agradeço, Pai. Obrigado por tudo, que a gente viva no Senhor, querido Deus. E não fazendo aquilo que era a vontade do inimigo. Por isso que a hora eu já te agradeço, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. E que a gente viva no Senhor, Pai. Obrigado por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e fui!